Feche teu olho aí comigo. Feche teu olho. Se te ajudar a colocar a mão no seu coração, sei lá. Mas se põe numa posição confortável agora. Eu quero que você reflita junto comigo. Qual é o rumo que a sua vida tem ganhado? Para onde você está dirigindo os seus passos, querido? O que você tem feito, o que tem preocupado o teu coração? Quais são os passos que você tem dado nos últimos dias? Quais são as coisas que têm roubado a tua atenção? O que está mais preocupando a tua vida? O que você tem sonhado aí no seu coração? Quais são os sonhos que você tem feito? Quais seus planos, os projetos que a sua vida tem tomado? Quais são as companhias que têm feito parte do teu dia? Quais são as conversas que você tem tido com os teus amigos? O que você está consumindo aí na sua rede social? Aliás, quanto tempo no seu dia você está gastando com o telefone celular? Quanto tempo você está gastando agora para Deus na tua vida? Quanto tempo no teu dia você para e ora? Quanto tempo no seu dia você para ler e meditar a palavra de Deus? Quanto tempo do seu dia, quanto tempo da sua vida você tem dedicado para Deus? Os teus passos são passos que estão caminhando em direção a Deus ou estão caminhando para onde? Os teus sonhos são sonhos que são os sonhos de Deus ou são os sonhos de quem? Você está perseguindo quais sonhos? Os sonhos que Deus tem sonhado para você ou os sonhos que outras pessoas estão tentando colocar na sua vida? Sonho que talvez amigos colocaram, os teus pais colocaram, mas não correspondem com os sonhos de Deus. Meu querido, a pergunta que eu começo essa pregação é: o que você está fazendo com a sua vida, com a sua história? E a resposta para tudo aquilo que é negativo, talvez que não tenha andado de acordo com os caminhos do Senhor, você pode ficar de olho fechado. Fica de olho fechado aí, porque essa palavra é uma palavra que nos convida à imaginação. Como uma palavra que nos convida à imaginação, o melhor é que nós estejamos com os nossos olhos fechados e com a nossa mente vazia, para que nós possamos bem imaginar qual é o rumo da nossa vida que ela vai tomar se nós trilharmos aquele caminho que não é o caminho de Deus. Vai nos dizer em Sabedoria 5, versículo 8. Não precisa procurar a Bíblia, para você escutar e prestar bem atenção. Que proveito nos trouxe o orgulho, que vantagem nos trouxe a riqueza unida à arrogância. Tudo isso passou como uma sombra, como notícia que corre veloz, como um navio que corta as ondas agitadas, sem deixar rastro de sua passagem, nem o sulco de sua quilha pelas ondas. Ou como pássaro que voa pelos ares, sem deixar sinais do seu percurso. A leveza do ar é açoitada pelas asas barulhentas e rasgada com força impetuosa, enquanto ele abre caminho com o bater das mesmas asas, sem que se encontre em sinal algum de sua rota.
ou como a flecha disparada contra o alvo. O ar fendido logo reflui sobre si mesmo, não se sabendo mais por onde ela passou. Assim também nós, mal nascemos, já desaparecemos, sem conseguirmos mostrar qualquer traço de virtude, e na malícia nos deixamos consumir. De fato, a esperança do ímpio é como penugem levada pelo vento, como espuma frágil que a tempestade espalha. Ela se dissipa como fumaça ao vento, apaga-se como a lembrança do hóspede de um dia. Agora olha para cá. Pergunta que eu fiz para você sobre qual é o rumo, qual é a direção que a sua vida está tomando, é para que você pense e reflita que tudo aquilo que você faz, que muitas vezes não está de acordo com aquilo que Deus quer para a sua vida, faz com que a nossa vida comece a ser como a vida de um ímpio. Está aqui nos dizendo o livro da sabedoria. Porque a vida de um ímpio, isto é, a vida de um homem que está com a sua vida em desacordo com a vontade de Deus, ela faz com que a nossa vida seja algo passageiro, algo que passe por esse mundo e não marque ninguém. Façam com que a nossa vida, que nós andemos, gastemos os nossos anos, que são brevíssimos segundos numa história de milhões e milhões de anos, milhares e milhares de séculos. Faz com que, se nós andemos por um caminho que não é o caminho do Senhor, faça com que a nossa vida passe como uma flecha rápida, que passa pelos olhos, e você acompanha e logo se perde da sua vista. Assim é a nossa vida, meus queridos, quando nós resolvemos trilhar outro caminho e não o do Senhor. Essa é a nossa vida passageira, em que ninguém sabe para onde vai, em que passam os anos e acaba caindo no esquecimento. Como uma espuma que está rodeando o ar, mas vem a tempestade, ela desaparece. Assim é a nossa vida, quando nós não trilhamos o caminho do Senhor. Assim será o nosso legado, vamos dizer assim. Assim será a história que nós vamos deixar para trás. Nenhum. Porque nós poderíamos ter feito algo, nós poderíamos ter escrito a história, mas preferimos não escrever. Preferimos escolher outro caminho e não o do Senhor. E essa história, essa passagem, lembra muito um dos personagens dessa noite que nós vamos falar. Eu estava pensando em falar no final, mas você, a pregação vai terminar uma droga, né? Eu vou terminar a pregação falando de algo ruim. Não, vou terminar a pregação falando de algo bom. Mas primeiro, então, eu vou mostrar o efeito reverso. Eu vou mostrar para você o que é você seguir, você ser chamado por Deus, você ser escolhido por Deus, mas não corresponder com aquilo que Deus chamou você. Você foi escolhido, meu querido, presta atenção nisso. Você foi escolhido, Deus escolheu você para fazer alguma coisa. Agora, se você não corresponde com aquilo que Deus chamou você não corresponde com a voz do Senhor na sua vida, aí você vai ser como pássaro que voa e ninguém mais sabe a direção para onde foi. Você passa pela vida das pessoas, mas não faz diferença nenhuma, porque você não traz nada de novo. Eu quero dizer isso para você. Hoje o mundo quer algo novo, quer algo diferente. Oferecer coisa que é do mundo para o mundo já está acostumado, você não vai marcar a vida de ninguém. O máximo que você vai fazer vai ser tipo como, vamos trocar agora a analogia, de flecha para bala, sabe? Bala não bala de arma, sabe? Projétil, falaram uma palavra muito chique, isso aí não estava no meu vocabulário. Projétil.
A única... Tá, então você vai deixar a marca na vida de uma pessoa, mesmo não correspondendo ao caminho de Deus? Concordo, uma bala faz isso se ela passa de raspão em você. Você leva um tiro de raspão, uma marca na sua vida você vai ter, você não vai esquecer. Essa muitas vezes também é a nossa vida quando nós não trilhamos o caminho do Senhor. Nós até passamos rápido pela vida das pessoas, não deixamos legado nenhum, mas o que nós deixamos é uma marca de dor, se nós não correspondemos ao caminho do Senhor. Agora, e se nós não correspondemos àquilo que Deus tem, Deus nos chamou, sobretudo nesse tempo que nós estamos vivendo, tanto se fala em profecia, e tanto se fala em mudarmos essa geração, somos todos nós chamados para uma vocação profética. O problema é que nós não correspondemos a essa vocação profética ao qual nós fomos chamados. Quer ver só a história de um homem, e esse é o lado ruim da pregação de hoje? Eli. Talvez, se eu perguntar aqui, talvez nem todos conheçam a história do profeta Eli. Para tu ver como, quando nós não correspondemos com a vontade de Deus, realmente não marcamos a história, só passa. E está na Bíblia. Eli, ele era um profeta da casa de Israel, mas os anos dele foram passando, os seus filhos foram fazendo aquilo que não era certo, aquilo que não era de Deus. E o que ele fez? Falou, mas ele não falou como voz de profeta que ele era. Ele falou, de qualquer jeito, meus filhos, veja bem, né? Vocês não estão seguindo os caminhos do Senhor. Ele falou, mas não falou com voz de profeta. E aí quando ele não falou com voz de profeta, Deus se levantou diante de Eli. E olha só o que o Senhor disse para ele. Virá o momento em que cortarei o teu braço e o poder da casa de teu pai, para que em tua casa ninguém mais chegue à velhice. Verás no templo teu rival e tudo que alegra Israel, enquanto em tua casa ninguém mais chegará à velhice. Conservarei perto do meu altar alguns dos teus, mas será para que teus olhos se escureçam e tua casa se consuma. E a maior parte da tua casa morrerá ao chegar à idade viril. E isto será para ti um sinal, o que acontecerá nos teus dois filhos, Ófni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Percebe que Deus tinha grandes coisas para a vida de Eli. Deus certamente tinha grandes coisas para os filhos de Eli reservado. Mas quando ele não corresponde com aquilo que Deus tinha preparado para ele, quando ele não age com voz profética, quando ele não toma atitude de profeta, aí o que acontece? Ruína, desgraça na casa de Eli. A morte se apodera, a morte toma conta, a morte assombra a casa de Eli. Aonde era para haver vida, aonde era para haver uma belíssima história para ser contada, ali se transformou em tristeza, em luto, morte. É assim que acontece conosco. Nós nos decepcionamos, nós nos frustramos, nós batemos com a cabeça na parede e vamos ficar tentando atravessar a parede, mas nós não vamos passar, porque vamos continuar insistindo no erro, continuar insistindo naquilo que é errado, e não vamos ver as promessas do Senhor se cumprirem na nossa vida. Deus tem uma belíssima história para você, meu querido, mas você precisa começar a corresponder com a história que Deus chamou você para escrever. Deus chamou você para escrever uma belíssima história, e eu quero dizer para você, independente do rumo que você tomar na sua vida, uma história você vai escrever, algo você vai deixar para trás. A grande diferença é aquilo que você vai fazer com o roteiro que você vai dar para a sua história.
o rumo que você vai dar para a sua história, as linhas, as palavras, as frases, os parágrafos que você vai dar para a sua história. Agora, se você escrever qualquer história, levar a sua vida de qualquer jeito, sem compromisso, aí, meu querido, a sua história, ela vai ficar para trás. A sua história não vai ser lembrada, ela vai ficar no passado. Você já leu um livro ruim? Alguém aqui já leu um livro ruim? Ó, tem coragem, levanta a mão, gente fazendo que sim, cabeça. Vai, eu já li um livro muito ruim. Tem um livro até que eu li, ele é muito ruim. Nossa, nas aulas de literatura do colégio, eu li um livro uma vez chamado O Ateneu. Se você está no ensino médio, peça para Deus te livrar desse livro, porque olha, era um livro tão ruim, mas tão ruim, que assim, ó, eu sentava para ler aquele livro, e eu ficava sentado, e eu começava a dormir lendo aquele livro, porque era um livro muito ruim. Ele foi tão ruim, na minha vida impactou, ficou tão marcado na minha vida, que eu não esqueci de tão ruim que ele foi. Agora eu tenho certeza que ao longo da história, grandes livros, grandes histórias bonitas, elas são lembradas. Eu tenho certeza que você lembra o nome do livro mais legal que você leu. Agora, o livro mais ruim, talvez você lembre só porque ele era muito ruim mesmo. Ou outros livros ruins, por exemplo, tem alguns outros livros que eu li já, não faço nem ideia. Nem lembro por quê, porque é tão ruim que não faz diferença. Assim é a nossa história. Nós é que vamos decidir se nós seremos lembrados para sempre, vamos deixar um legado, vamos deixar algo para trás, algo para as pessoas contarem, algo para as pessoas apontarem e vejam, olha a história do fulano, olha como ele fez algo belo, olha como ele construiu algo legal, olha como ele construiu algo interessante na vida dele em Deus. Ou a nossa vida vai ser tão xoxa, tão sem sal, que vai passar. E olha, vai saber se os nossos bisnetos vão lembrar da gente. É você que decide. É você que decide. E aqui de verdade, eu conheço, eu acho que eu conheço todo mundo assim. Alguns eu conheço mais, outros mais ou menos, outros eu conheço mais menos do que mais, mas boa parte de vocês eu conheço. Alguns eu conheço coisas profundas da história de vocês e sei, oh glória a Deus, e sei que Deus já chamou vocês, Deus já passou pela vida de vocês e já fez um chamado, já fez uma escolha. E esse chamado, essa escolha, para que nós possamos virar a página na nossa vida, tomarmos posse daquilo que Deus nos chamou para sermos de fato, que é para escrever uma bela história com Ele. Nós precisamos nada mais, nada menos do que tomar posse da eleição que Deus fez na nossa vida e começarmos a agir de tal maneira, agirmos correspondendo com a história ao qual nós fomos chamados a escrever. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 ao 21, facinho. Essa é a passagem de hoje, finalmente. Essa passagem, ela fala de um chamado, de um profeta, que estava ali fazendo as coisas, no seu cotidiano, no seu dia. Hoje você não está aqui fazendo algo do seu cotidiano. Pô, você saiu sábado de noite, veio no Shippers, coisa arada. Você não está aí no seu trabalho, a menos que tenha alguém, talvez, essa voz, né, com a graça que nós temos aí com o YouTube, tem alguém aí nos assistindo na terça-feira
de tarde no seu trabalho aí. E essa é a comunidade Emanuel, Deus bem pertinho de você. Mas você naturalmente está escutando essa pregação em algo que é um pouco fora da sua rotina. Mas fato é que talvez a sua vida esteja levando a toada que levava a vida de Eliseu. Quando Elias chamou Eliseu para que ele te tomasse sobre a sua vida uma vocação profética. Vai dizer assim: Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Zafate, lavrando a terra com 12 juntas de bois. Ele mesmo conduzia a última. Ao passar perto de Eliseu, Elias lançou sobre ele o seu manto. Então Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias, dizendo: deixa-me primeiro ir beijar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, lembra o que te fiz. Ele retirou-se, tomou a junta de bois e os imolou. Com a madeira do arado e da canga, assou a carne e deu de comer à sua gente. Depois levantou-se, seguiu Elias e pôs-se ao seu serviço. Eu perguntava por que você, que rumo que você estava levando na sua vida, justamente para você entender que hoje a vida talvez de boa parte que estão aqui está assim. Desculpa falar, mas é preciso falar assim. Nós estamos levando a nossa vida assim, como a de Eliseu, seguindo a nossa rotina, levando do nosso jeito, fazendo, empurrando. Amanhã eu faço alguma coisa diferente. Hoje eu vou seguir a minha rotina. Hoje eu vou seguir do meu jeito. Hoje eu quero levar a vida à minha maneira. Deixa assim. Tá bom assim, tá confortável, tá de boa. E deixa eu fazer o meu trabalho. Deixa eu fazer as minhas coisas. Não vou fazer a diferença. Vou escrever uma história simples, bonitinha ali. Olha eu aqui com as minhas cangas de boi, né? Fazendo aqui, lavrando a terra, coisa arada. Mas algo diferente mesmo, eu não quero fazer. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho fazer algo que vai fazer diferença na vida das pessoas. Dá muito trabalho escrever uma história bem pensada. Dá muito trabalho pensar num roteiro. Dá muito trabalho pensar em algo que vai impactar na vida das pessoas. Deixa a vida do jeito que tá. Deixa ela seguir esse fluxo assim que vai dar bom. Vai dar bom. Sabe, é quase como aquela história do jovem rico, sabe? Até a Luana pregava isso 2 semanas atrás. Ela pregava sobre o jovem rico e a história do jovem rico é sempre algo muito marcado, né? O jovem, ele pergunta para Jesus: Jesus, o que eu preciso fazer para ganhar o reino dos céus? E aí Jesus: segue os mandamentos, faz isso aí e tamo junto, é nóis, você vai chegar lá. Mas aí ele pergunta: mas eu já faço isso, e que tem a mais aí? E aí Jesus diz: diz a palavra que Jesus olha com carinho para o jovem rico, olha com amor para ele. Então tu queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, depois me segue. E aí o que acontece? O jovem rico vai embora, triste, cabisbaixo, porque ele tinha. E aí eu olho para nossa vida e eu penso: nós estamos assim como Eliseu antes de Elias passar. Nós estamos com uma vida assim, não estamos fazendo nada de errado. Estamos ali com o nosso trabalhinho,
Estamos ali fazendo as coisas de boa, tudo tranquilo, tudo normal. Nós já estamos fazendo tudo que é certo e está queimando algo ali, pedindo para algo a mais para acontecer. Até porque é o mover de Deus acontecendo na nossa geração. É algo Deus quer, espera algo de nós. E fica ali incomodando, e fica ali batendo no nosso peito isso. É realmente essa chama assim que... É aquele, como diz a música, deixa queimar, é um fogo cerrado no peito, que ele fica queimando, queimando, e não dá descanso, e não dá descanso, eu não tenho descanso. E aquele fogo fica ali, e fica queimando, e fica batendo a porta, e não para de bater. Mas parece que na hora de dar um passo, a gente fica que nem um jovem que a gente fica triste, porque precisa fazer alguma coisa diferente. Porque precisa, para mudar a história, para fazer a história bonita, para fazer com que a história seja bonita, a gente precisa pensar, daí dá trabalho, aí gasta tempo, aí vai ter que começar a perder hora de sono. Não vai rolar. Vou ter que sair da minha zona de conforto. Não vai dar. Elias passa pela vida de Eliseu, pede e lança um manto sobre ele. Eliseu está ali fazendo o seu cotidiano. Eu quero dizer, talvez hoje a sua vida esteja aí no cotidiano, está aí no normal, está tudo bem, está tudo legal, você está aí fazendo tudo que você tem que fazer. Mas o fogo que tem no seu coração não para de queimar, e você continua andando, empurrando para depois, e não começa a corresponder com o chamado que Deus tem para você. Não começa nunca a corresponder. Eu lembro que, eu estava pensando, né? Essa vocação de Eliseu, ela é meio estranha, né? Porque, não é aquela que nem você vai falar de Abraão, assim, tu fala Abraão, e Abraão, Deus chamou Abraão, e Abraão pegou e foi, e largou tudo, e deixou a terra dos seus pais, e foi seguir a voz de Deus. Aí você vai lá e vê a vocação de Eliseu, e Elias chama Eliseu, e Eliseu diz, tá, peraí, deixa eu lá e me despedir dos meus pais, pelo menos. E parece que nem isso a gente tem coragem de dizer, nem para tomar uma decisão de dizer, não, peraí, deixa eu dar pelo menos tchau para os meus pais, e aí eu vou lá e te sigo. Nem diz assim, pelo menos daqui, nem para colocar um objetivo, nem para colocar um propósito. Que Elias passa na vida de Eliseu e faz a diferença na vida de Eliseu. Eliseu diz, vai e volta, não esquece daquilo que eu fiz por ti. É Deus batendo na porta do seu coração nessa noite, dizendo, vamos lá, vamos corresponder com esse fogo que está aí a queimar tanto tempo dentro do seu coração. Não esquece daquilo que eu fiz por ti. Cara, eu tenho certeza, Deus mudou a vida de vocês, cara. Deus encontrou vocês e deu um novo rumo, deu uma nova direção. Mas a gente esquece disso. E não vai ao encontro, não começa a corresponder à história toda linda que Deus tem para escrever com você. E aí, fica naquela mesmice. Vai, mas não vai. Você foi feito para marcar a história. Sabe o que acontece? Eliseu vai e corresponde. Eliseu vai atrás do profeta Elias, segue o profeta Elias, coisa arada, pede a unção dobrada de Elias. E aí estava no avivamento genuíno, lembra da pregação do Bernardo e tal, né? Unção se conquista, coisa arada. E cara, Eliseu, ele marca a história do povo dele. Cara, você tem noção? Olha as coisas que Eliseu fez. O povo estava com um problema na água. A água naquele, imagina, né? A água estava suja, a água estava causando problema, estava causando desconforto, vamos dizer assim, na população. E Eliseu disse, não, calma aí que eu vou dar um jeito. Sabe por quê? Porque
Eu tomei posse da vocação que Deus me chamou. Eu tomei posse do chamado que Deus tem para mim. Deus me chamou para ser profeta, então eu vou fazer alguma coisa. O povo está passando com problema. O povo está passando aí com problema por causa da água. Eu vou resolver esse problema. Eliseu vai lá e pega um pouco de sal e vira naquela água. E o que acontece? Eu não sei, é coisa realmente de profeta, né? Jogou sal na água, a água ficou boa. E foi isso que aconteceu mesmo. Eliseu foi lá, virou o sal na água e a água... toda aquela água que estava intoxicando as pessoas, o povo de Israel, limpou. Por quê? Porque um homem que tinha vocação de profeta, tomou posse de vocação de profeta, agiu como profeta e começou a mudar a realidade daquele povo. Aí você vai lá e Eliseu está passando, Eliseu está fazendo a sua vida, e está seguindo o curso da sua vida, mas não vai seguindo o curso da sua vida de maneira normal. Eliseu estava indo na casa, meu Deus, agora eu esqueci o nome, peraí, Sunamita, aí está. Passando na casa Sunamita, e passava lá e comia, né? Era a casa que ele sempre falava boia, estava sempre lá indo comer, né? Crente é assim, crente sempre come bastante, eu que o digo. E a casa daquela Sunamita, Eliseu pensou, cara, movido pelo Espírito de Deus, eu preciso retribuir essa mulher com alguma coisa. Aí chamou, o que essa mulher mais precisa? Ela falou, não pergunte para ela, porque a vida dela é uma desgraça. Eliseu, vou te contar. A vida dela, o marido dela é velho, ela não tem filho. Ele falou, é mesmo? Ela não tem filho, o marido dela é velho. Tá bom, traz ela aqui. Daqui 1 ano, mulher, você vai ter um filho. Ela duvidou, mas depois de 1 ano, sabe o que aconteceu? Aquela mulher teve um filho. Aí você acha, né? Agora tudo são flores, né? Filho, coisa arada. Veio o filho da promessa na vida da Sunamita. Aí chega um dia lá, o filho começa a reclamar de dor de cabeça, vai lá e bate as botas. Ah, que droga, cara. A mulher, imagina, a mulher já era toda desgraçada da vida. Ganha o filho, Deus provê o filho na vida daquela mulher, o filho vai lá, tem uns dor de cabeça doido e morre. Ah, que tristeza, né? Aí chama Eliseu. Eliseu vai lá e ora. E Eliseu vai lá, acorda Gabriel, aleluia. E foi lá e ora por aquele filho. E faz e reza e reza e reza. E o menino ressuscita. O menino se levanta, o menino volta à vida. Por quê? Porque um homem, é importante dizer isso, né? Nós na nossa vida não podemos ser como flechas de fato que passam rápido. Nós precisamos passar pela vida das pessoas e permanecer. A maioria de vocês aqui trabalha, né? Trabalha, estuda, vai à escola, pelo menos alguma coisa, vocês convivem com pessoas aqui. A nossa vida não pode ser uma vida que passa pelas pessoas e não volta mais. Nós como vivente cristão, nós precisamos passar na vida das pessoas e permanecer. Trabalhar com as pessoas, acompanhar as pessoas. Eliseu só pôde operar algo na vida daquela mulher porque caminhava com aquela mulher, porque estava indo lá na casa dela, comia, jantava, coisa nada. Aí foi lá e pediu, perguntou o que essa mulher precisa. Foi lá, profetizou um filho na vida dela. A mulher teve um filho, o filho morreu. Ele estava lá para pegar e rezar pelo filho, o filho ressuscitar. E assim Eliseu ia escrevendo a história dele. Assim Eliseu foi escrevendo essa história. Teve uma outra mulher que passou na vida de Eliseu. Ela estava prezando, o marido dela morreu. Olha, você pode ver. Todo mundo passava pela vida de Eliseu, assim, tinha alguém que morria. Mas o marido daquela mulher morreu e a mulher veio desesperada e falou, Eliseu, faz alguma coisa na minha vida. Calma, o homem não ressuscitou. Não foi isso que aconteceu.
Mas ela falou, eu tenho 2 filhos em casa, eu estou passando necessidade. Faz alguma coisa, Eliseu, me ajuda aí. Eliseu falou, o que tu quer que eu faça? O que tu tem em casa então? Ela falou, tem azeite. Ela falou, tá bom. Daí ele falou, tá bom, então vai assim, ó, vai na vizinhança, ajunta um monte de talha e enche tudo essas talhas com aquele azeite que tu tem lá na tua casa. E eu acho engraçado, né, porque eu penso assim, aquela mulher tinha, esqueci de falar, né, essa mulher tinha tipo assim, ó, tipo um jarro assim de azeite, não sei se era assim, mas enfim. A Bíblia fala que ela tinha uma porção de um negócio de azeite. E ela tinha que colocar em um monte de talhas. Imagina, não tem aquela bacia que tem na casa. Mas na casa tem uma bacia grandona, assim, mais ou menos. Ocupa mais da metade desse tonel aqui. Ela tinha que encher, agora imagina, ela tinha que encher todas aquelas bacias com um jarrinho de azeite. E a mulher disse, eu vou. Eu falei, sabe por quê? Porque ela tinha atenção à palavra de Eliseu. E a mulher começa a virar, e enche uma tigela, e enche outra tigela, e enche outra tigela, e enche outra tigela, e o azeite não vai acabando. E acabou todas as tigelas, e ainda tinha azeite. E ela falou, o que eu faço com o resto? Bom, agora já conseguiu, agora você vai lá. Ela chegou e perguntou para Eliseu, tá Eliseu, e agora o que eu faço? Ele falou, vende, ué, não tá precisando de dinheiro? É assim, cara. É assim que a nossa vida tem que ser, entendeu? Meu querido, deixa eu falar para você. Eu não estou aqui mais falando. Não vou aqui falar que você precisa mudar sua vida, você precisa lutar contra o pecado. Isso aqui eu sei que você faz. Agora está na hora de você fazer algo a mais, está na hora de você fazer algo diferente, está na hora de você tomar posse do que Deus preparou para você e decidir começar a marcar a história. Eliseu fez isso, Eliseu fez assim. Eliseu tinha uma vida, levava uma vida normal, não fazia nada de errado. Mas Elias passou na vida de Eliseu, chamou ele para fazer uma coisa e falou, eu vou. E depois que Elias morreu, Eliseu pegou e falou, então eu vou no teu lugar, vai com a tua unção dobrada aí. E Eliseu ia lá e resolvia o problema das pessoas. As pessoas estavam passando mal. Não, vamos resolver isso aí. Caminhava com as pessoas, conhecia as pessoas, conhecia a realidade das pessoas, entendia os problemas, as dores, as feridas, e dava um jeito, ia lá, a mulher não tem filho, então vamos orar por essa mulher vai ter um filho em nome de Jesus. Cara, é isso que você precisa fazer, entendeu? Você precisa passar pela vida das pessoas, conhecer a realidade delas e tentar fazer algo que só Deus pode fazer na vida delas. Entendeu? Eu tenho certeza que você conhece alguma pessoa por aí na vida que tem alguma doença, algum problema físico, o que te impede de ir lá e orar por aquela pessoa e pedir para aquela pessoa ficar curada. Ah, mas eu não sei orar. Ah, meu filho, por favor, né? Você não sabe falar, Jesus cura a perna dessa pessoa, pelo amor de Deus. Você sabe fazer isso. E se você crê no mesmo Deus que eu, que nos prometeu que nós imporíamos a mão sobre os doentes e estes ficariam curados, meu filho, se você impor a mão sobre o doente e pedir com fé, com certeza de que Deus vai curar a vida daquela pessoa, meu querido, Deus vai curar a vida daquela pessoa, entendeu? E assim você vai começar a mudar a história. Ah, tem pessoa na sua vida, eu tenho certeza que você conhece gente aí, ou talvez não, né? Sei lá, vai saber, né? Mas, às vezes é mais difícil, né? Mas, às vezes tem mulher que quer engravidar e não consegue. Eu conheço pelo menos 2 mulheres assim. Ora, vamos orar. Eu vou falando para mim mesmo, vamos orar. Quer ter filho, não consegue? Tá aí, ó, a chance
Não de nós marcarmos a vida daquela pessoa, mas de Deus marcar a vida daquela pessoa. O extraordinário de Deus acontecer. Vamos impor a mão e vamos orar e vamos pedir para Deus mudar essa história. E vamos pedir para Deus fazer os sinais, fazer os prodígios dele. Tenho certeza que você conhece. Claro que você conhece. Gente que não é de Deus, gente que não é de igreja, no seu trabalho, pelo menos, se tiver mais que umas 20 pessoas, eu tenho certeza que, olha, pelo menos 10, e se não for muito mais do que, se não for 19, você for o único convertido lá dentro. Está na hora da gente marcar a história, está na hora de nós começarmos a corresponder com a vocação profética a qual nós fomos chamados. Nós fomos chamados a fazer alguma coisa, nós fomos chamados para marcar a história. Agora, se nós ficarmos aí nos enrolando, deixando para depois, deixando para amanhã, nunca vai acontecer nada, e aí vai acontecer o que aconteceu com o profeta Eli. Nós fomos chamados, Deus pediu para que nós fizéssemos e nós não fizemos nada. E aí na nossa casa, aí na nossa vida vai vir a ruína. Aí vai vir a nossa casa, vai vir os nossos dias de velhice, e nós vamos olhar para trás e vamos pensar: cara, eu podia ter feito alguma coisa e não fiz nada, né? E agora já foi. Agora implorar por misericórdia, para que Deus tenha misericórdia de mim. Ou você acha o quê? Você acha que Deus não vai cobrar você? A quem muito é dado, muito é cobrado, meu filho. Ninguém mandou você entrar nessa vida. Você está procurando, você está encontrando. Então agora vamos começar a agir. Porque senão Jesus vai cobrar. Jesus vai olhar para a gente e falar: e aquele fulano lá, que eu pedia para você orar por ele, você não orava? E aquele fulano lá, aquele teu colega de trabalho, que estava na morte. Isso eu queria dizer, né? Eu acabei esquecendo de falar, mas sabe, a gente passa a vida das pessoas, nós não encontramos gente morta fisicamente, mas nós encontramos gente que só falta sepultar, porque está morto por dentro, está afundado na depressão, está afundado na ansiedade, sei lá, está afundado em tanta coisa, afundado nas drogas, afundado na pornografia. E aí? Não seremos nós, os profetas, que vamos orar sobre a vida dessas pessoas e declararmos sobre a vida dessas pessoas vida? Ou seremos profetas como Eli, que vamos olhar: sei que você está fazendo não é muito certo, né? Quem sabe você muda, com toda calma e paciência, mas fazer algo com voz de profeta, para fazer a diferença, para trazer vida, para trazer mudança, para fazer diferença, para mudar a história. Paz. Está na hora de nós começarmos a fazermos alguma coisa que mude a história, que impacte. Eu estava olhando a cara de vocês enquanto eu falava o negócio dos jarros de azeite. Estava olhando com uma cara tipo assim, ó. Peraí, agora pro outro lado. Estava olhando. Eliseu era o bichão mesmo. Cara, eu tava pensando, inclusive, né? Eu acho que eu falei umas 15 vezes quando falar o nome de Eliseu, eu falei Elias, mas tá tudo bem. Eu tava confundindo os dois um pouco. Sabe, mas é isso que a nossa vida precisa ser, como profeta, como homem e mulher de Deus. É a nossa vida, nós passarmos pela vida das pessoas e sermos tão de Deus e fazermos coisas tão de Deus, que as pessoas elas ficam olhando para nós assim, ó. Não por nós, mas é por Deus, é para a maior honra e maior glória dele. Tem um cara aí no Brasil que o nome dele é Irmão Trovão. Diz que onde ele passa, ele faz chover. Aí eu fui olhar para ele, eu vi uma foto dele. O cara é muito estranho, cara. O cara, tipo assim, ó, ele veste uma roupa de freio assim, ele é barbudão, você tá uma barbicha assim, ó, desse tamanho, careca, descalço. O cara é muito estranho, e onde ele passa, ele faz a diferença, ele marca a história. Entendeu? Aonde a gente passar, é isso que precisa acontecer. É fazer. Eu tenho certeza que o Irmão Trovão,
Eu tenho certeza que Eliseu, meu Deus, achei que era a trombeta que estava tocando ali. E Jesus veio buscar a gente no meio da pregação do Worshipers. Misericórdia. Olha lá, fala aqui. Nós temos que passar pela vida das pessoas e marcar a vida das pessoas, como esse ruído desse altar está marcando a minha pregação. É isso, entendeu? A gente precisa passar e deixar alguma marca. A sua vida não pode passar, meu querido. Não corra esse risco. Porque vida é uma só. Nós não vamos ter uma segunda chance. Nós não vamos bater as botas e vai perder, apertar no botão de restart e começar de novo. Não é que nem os joguinhos de videogame, quando a gente morre tem mais. Ou aqueles joguinhos que você pode ver publicidade e pode jogar mais um pouco. Não vai ser assim com a nossa vida. Quando acabar, velho, quando zerar a vida, acabou. E aí, o que você fez? Marcou a história ou não marcou? Eu estou dando um alerta para você hoje. E dá pena de você. Ou melhor, dá pena da gente, né? Porque eu estou incluindo essa barca junto também. Porque afinal, se nada está acontecendo, é porque eu também não estou fazendo alguma coisa. Dá pena da gente. Mas semana que vem é o Worshipers Deep Pinning. Aí a gente vai se aprofundar, né? Aí a gente vai se aprofundar e aí a gente vai entender. Vai estar mais aprofundado para entender, para escrever e para marcar a história. Tá entendendo? Chega da gente ficar aí fazendo de conta, escrevendo a nossa história com lápis, escrevendo a nossa história de qualquer jeito, escrevendo a história quando a gente bem entende. Não. Tá na hora da gente pegar aquela caneta zona bonitona assim, ó, e começar a escrever uma bela história, algo que vai mudar a vida das pessoas, algo que vai impactar a vida das pessoas de fato, e não sermos mais como flechas que passam e ninguém mais nem sabe onde é que foi. Cara, de verdade, nessa história aqui, ó, eu vou falar um negócio pra ti aqui, pra todo mundo. Mas nessa história de Worshipers aí, quanta gente já passou? Quanta gente já passou por essa casa? Gente, olha, eu tô aqui nessa barca de Worshipers desde 2018. Quanta gente já passou por aqui? E ninguém lembra mais. Por quê? Porque não foi como flecha, passou e não fez diferença. Está na hora de você tomar um posicionamento. Eu não quero, daqui a 4 anos, ter um outro cara aqui saracoteando, pregando, fazendo dar risada, e falando, e olhar e ver que vocês passaram e não fizeram diferença. Não, eu quero que você faça a diferença. Eu quero que daqui a 4 anos a gente tenha um centro de evangelização maravilhoso aqui nessa terra, e a gente tenha, sei lá, 1.500, 2.000 jovens para se reunir num sábado de noite. Por quê? Porque nós resolvemos tomar posicionamento, começarmos a escrever a história, começar a corresponder com a vocação a qual nós somos chamados. A gente começou a fazer diferença, começou a impactar na vida das pessoas. A gente começou, de verdade, cara, começa lá no teu trabalho, começa lá na tua escola. Não fique esperando. Aonde você for, você é chamado para fazer a diferença, você é chamado para escrever a história. Você não precisa ser comunidade de vida, você não precisa ser comunidade de aliança, você não precisa ser comunidade de Emanuel, cara, para fazer a diferença na vida das pessoas. Você só precisa ser seguidor de Jesus Cristo. Se você for seguidor de Jesus Cristo, e todos aqueles que são seguidores de Jesus são convidados a ser um outro Cristo, nós começaremos a realizar grandes coisas. Esses sinais acompanharão aqueles que crerem, diz o Senhor. Nós vamos curar os enfermos, vamos falar novas línguas, nós vamos libertar os cativos. Jesus prometeu, Jesus falou. Então, se você crer, se você tomar posse disso, você com certeza vai fazer a diferença. E a vida dessas pessoas que passam todos os dias por ti, e até hoje você não via a possibilidade de fazer diferença na vida delas, agora você pode. Começa a fazer. Hoje a gente quase, agora o pessoal ficou de pé, mas hoje a gente quase lotou os dois lados. Está na hora de a gente começar a encher esse lado aqui na frente também, começar a ter mais gente para cá, começar a fazer diferença e impactar na vida das pessoas.